Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A proposta dessa noite é uma reflexão sobre este tempo que está por vir e que nós não sabemos precisar exatamente se já começou, se vai começar, quando vai ser ou se já está acontecendo. Não tem na Terra um ser humano capaz de informar isso. Mas nós somos alertados, nós somos orientados e exortados nas Escrituras Sagradas para estarmos atentos aos acontecimentos e olhando principalmente para um relógio, não é? Chamado Israel, a figueira. Olhai para a figueira e para todas as árvores, não é? Então, o que está acontecendo, o que já aconteceu com Israel, é prenúncio da volta de Jesus. Nós não sabemos, como volto a dizer, precisar tempo. Porque em se tratando de profecias, principalmente sobre a volta de Jesus, não há um tempo exato, não há uma data. Olha, vai ser no dia tal a tantas horas. Os irmãos já sabem que vários estudiosos e até denominações se basearam de que Jesus voltaria no dia tal a tantas horas. Venderam tudo, ficaram pobres e Jesus não voltou. Tinha um ditado que dizia que de 2000 não passará. E nós já estamos em 2022 anos já se passaram, não é? Então não dá para nós fazermos essas contagens. Mas uma coisa é certa: eu, você, nós, igreja, devemos estar prontos, devemos estar preparados, porque pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a pouco de madrugada. O importante é que você está pronto. Oh, aleluia! Você pode dizer, como dizia a igreja primitiva: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Interessante que Jesus estava no templo, e ali no templo estava ali o ofertório, né? O gasofilácio, e ele ficou observando ali as pessoas que estavam a contribuir, e chamou-lhe a atenção uma senhora que colocou uma moeda, e ele diz que aquela senhora foi a melhor oferta, porque ela deu tudo o que tinha, né? E dentro desse contexto é que os discípulos são informados dessa situação a partir do versículo 5, que diz: e Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Meus irmãos, esse cuidado é andarmos no Espírito. Esse cuidado é estarmos em oração, em jejum, em comunhão. É nesta condição que nós não seremos enganados. Agora, se tivermos na carne, seremos facilmente enganados. Então nós precisamos do revestimento de poder. Nós precisamos dos nossos olhos ungidos e do Espírito Santo, né? Nos mostrando, nos alertando aquilo que está a acontecer. Ah, pastor, Deus me usa em dons, em visão e revelação, eu tenho 500 anos de crente. Irmãos, não é o suficiente. Não é o suficiente. O inimigo está em nosso derredor, tramando a quem possa tragar. Ele não quer porta larga, ele não quer porta aberta, ele quer uma brechinha. Aquela que você nem percebe que tem, é aquela que ele está de olho nela. Porque quando ele entrar, você não vai perceber. Quando formos dar conta, o estrago já é grande, não é? É como diz lá com relação às raposinhas. E ele então fala que uma das coisas, tivesse cuidado, porque viriam muitos em seu nome dizendo: eu sou Cristo. Muitos dizendo: eu sou Cristo. E os irmãos já viram aí televisão e algumas reportagens, um montão de Cristo, não é? Mas o Cristo
que tem as mãos furadas, que tem o lado furado, o Cristo que esteve na cruz, o Cristo que foi ao inferno e tomou as chaves do inferno e da morte, né? Ressuscitando ao terceiro dia, passando 40 dias instruindo os seus discípulos para depois voltar aos céus, só tem um. Este é verdadeiro. É esse que está entre nós hoje. É esse que nós vamos relembrar daqui a pouquinho na ceia do Senhor. O único e verdadeiro, Jesus Cristo. O resto é imitação. O resto são os copiadores. Mas você tem a mente de Cristo. Você conhece a voz do seu pastor. Então não deixe se enganar. Não é? Muita oferta, irmãos, cuidado. Muita promessa, cuidado. As coisas do crente não são fáceis. Não são fáceis. Ele fala de plantio. Você tem que plantar para colher. Eu não conheço nenhuma fruta que você planta de manhã e colhe de noite. Tem? Eu não conheço. Assim são as bênçãos, irmãos. Não é da noite para o dia. Irmão, vem que você vai. Isso não acontece. O reino do céu não é assim. Pode acontecer no reino humano, mas no reino do céu é diferente. Tudo tem um tempo determinado para acontecer. E nós precisamos estar atentos. Então ele diz aqui essas questões. E vocês ouvirão falar também de guerras. Vocês estão ouvindo falar de guerras? Rumores de guerras? Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Meu jovem, você pode mostrar aí aquelas fotos das evidências de guerra? Tem aí? Irmãos, essas coisas começaram a acontecer 11 de setembro de 2001, 2, foi com as Torres Gêmeas, né? Com as Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, o Bin Laden tramou um ataque àquelas torres, que era no coração dos Estados Unidos, para humilhar os Estados Unidos, para deixá-lo na situação que deixou. E ali, a partir daquele momento, começa-se então uma nova fase, as nações ficam mais prudentes e ficam mais pensando em segurança, porque a qualquer hora poderá surgir novos ataques. Então eles têm que estar prontos. Então, nesses dias, as guerras estão surgindo. Quando foi também julho de 2011, ano passado, atentado na Noruega contra multidões, multiculturalismo. Muitas pessoas morreram. Também tivemos conflitos e crises políticas na Tunísia, né? Também tivemos crise política e conflito civil no Egito, né? O Hosni Mubarak, que era o presidente lá há muito tempo, foi deposto, né? Guerra civil na Líbia, também nesse tempo presente. E também a guerra civil na Síria, que começou ano passado e está até hoje. E fora outras guerras menores que nós temos, e o rumor de guerra agora que surgiu com a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O que é que nós temos que fazer? Perseverar em oração. O que é que nós temos que fazer? Nos santificarmos a cada dia, porque sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então nós precisamos ter este cuidado de estarmos prontos para isso. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino.
haverá fome e terremotos em vários lugares. Vários lugares está em fome. É que é um contraste, não é? Essas fomes com dias de Noé, não é? E os dias de Ló. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. A comida era farta. E hoje nós olhamos no nosso estado, ou principalmente na cidade do Rio de Janeiro, principalmente onde nós residimos, é que os irmãos veem. Cada dia é 2, 3 restaurantes que surgem. Agora, esses restaurantes pretos, que tem de tudo, não é? Fast food e mais não sei o que. É comida para tudo enquanto é lado, não é? As pessoas estão se alimentando aqui, mas há lugares no mundo que há escassez de comida, há pessoas passando fome, enquanto aqui muita coisa é jogada fora, em outros lugares isso faz falta. Mas nada está fora do controle de Deus. Isso daqui é prenúncio de quê? Da volta de Jesus. Ele vai voltar. Parece que as coisas estão normais. A gente levanta para trabalhar, a gente come, bebe, dorme, passeia, faz isso, vem para a igreja, dá glória a Deus, e parece que nós vamos ficar nesse marasmo a vida toda. Não, irmãos. Haverá um dia em que a trombeta soará, oh, aleluia, e começará então o processo do arrebatamento. A trombeta é o sinal para que tudo comece a acontecer em função do arrebatamento. Haverá fome, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Aqui já começa com os próprios discípulos. Jesus está falando com eles, e acontece essa primeira parte com eles. Eles são entregues às arenas, aos leões, para serem comidos, destruídos e maltratados, não é? Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Na diáspora do ano 70, Israel é cercado pelo general Tito, e depois desse sítio, o povo já não aguentava mais, não é? Porque não havia comida, não havia água, eles estavam sitiados, e aí o general adentra Jerusalém, e é uma barbárie. Ele mata criança, mulheres grávidas, eles passavam a espada e retiravam a criança. Eram coisas terríveis, mas predita pelo próprio Jesus, não é? Aconteceu. E eles foram dispersos pelas nações. E o ódio e a raiva contra os judeus era grande. É só você ver no Holocausto, não é? Que Hitler fez acontecer, o número terrível de judeus que foram assassinados de forma, né, brutal, cruel. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos vão se escandalizar. Quando, irmãos, a coisa apertar, né? Eu botei até como título daqui dessa mensagem: antes de Jesus voltar, a chapa vai esquentar, não é? Então, esse esquentar da chapa é que vai ser o problema, não é? Uns vão trair aos outros. Lá, irmãos, em países comunistas, aonde o evangelho não é permitido, eles trabalham as crianças que vão estudar de uma forma tal que essas crianças são os espiões deles dentro do próprio lar. Quando a mãe pega a Bíblia ou o pai dobra o joelho para orar, aquela criança lá no colégio faz a entrega. O meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, não é? Porque está dito, trair-se-ão uns aos outros. E essas coisas vêm acontecendo em nossos dias. Coisas terríveis estão a acontecer. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas têm se levantado
e tem se enganado a muitos. Cada seita, irmãos, cada coisa. Vocês viram aqui, há uns anos atrás, na Guiana, não é? Aquele Jim das quantas, não é? Que levou todo aquele povo a suicidar-se, pensando que estavam fazendo a melhor coisa do mundo, não é? Que iam direto para o paraíso. E tantas outras seitas que têm surgido, que têm levado o povo à destruição, porque eles têm acreditado em palavras humanas, achando que aquilo é a verdade. Mas a verdade, ela liberta. A verdade muda a nossa vida totalmente e completamente. Então estejam atentos, irmãos. Vamos fazer como crente de Bereia. Verifique-se o que a pessoa está dizendo, está na Bíblia. Porque a gente tem a mania, não, o pastor fulano de tal que falou, foi o doutor em divindade que falou. Irmãos, ele não é mais autoridade que a Bíblia. A Bíblia está acima de todos nós. Então é essa palavra aqui que nós somos evangelizados. É essa palavra aqui que nós temos que estar prontos a obedecer. Então nós temos que ter este cuidado de saber o que fazer. Já para concluir, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, ou em outras versões, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A outra versão diz, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Amor, irmãos. E olha que o amor não é nosso. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor é de Deus. Casa Bahia não vende. Supermercado mundial não vende. Não, você só recebe amor de Deus. Foi derramado sobre os nossos corações. Mas a maldade tem arrancado do nosso coração o amor. E nós estamos nos degladiando uns com os outros. Estamos matando. Sim, pastor, como? A gente não mata com espada, mas a gente mata com palavras. A gente mata com intrigas, com injúria. Estamos assassinando uns aos outros. E isso é sinal de que está faltando o amor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, para sermos alçados ao céu, irmãos, 3 coisas temos que manter. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Oh, aleluia! Oh, ramanassai andalabás. E o amor é maior nos 3. Então nós precisamos amar como Jesus nos amou. Nós temos exemplo de amor. Jesus nos amou. Deixou seu trono de glória, se vestiu de homem, para passar tanta humilhação, tanta coisa que ele não precisava. Ainda tinha mais, ele podia deixar-nos acabar e fazer uma nova geração, um novo povo. Mas ele nos amou, porque está escrito lá, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Concluímos dizendo, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Até que ponto a gente tem que ficar? Até o... Esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse versículo para mim era simplesmente impossível. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Meu Deus, quando isso acontecer, quantos milhões de anos vai levar isso? Mas a ciência se multiplicou. E hoje você tem televisão, você tem internet, não é? Está ali passando na televisão.
Tem pessoas que do outro lado do mundo estão ouvindo essa e outras mensagens que estão sendo pregadas agora. Mensagens, louvores estão chegando em vários lugares do mundo. Então olha como Deus fez com que esse evangelho fosse pregado em todas as gentes, não é? Há proibições em muitos países, mas ainda assim há lá um remanescente que está a ouvir a palavra de Deus, que está a buscar a Deus. Existem pessoas que servem ao Senhor na cortina de ferro, de bambu, passam um perrengue, mas continuam fiéis ao Senhor, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Nós estamos vivendo, irmãos, num tempo tão difícil, tão tremendo, difícil de pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é qualquer palavra, ela é poder de Deus, ela faz, ela acontece. Então não é algo que não tem movimento, não tem ação, não. Ela tem uma ação e a ação dela é poderosíssima. As pessoas estão brincando de ser crente, muitos estão se escondendo no evangelho, mas Malaquias diz: então vereis outra vez a diferença. Quando essas coisas começarem a acontecer, a diferença vai aparecer. Aqueles que estavam só se beneficiando com o evangelho vão cair fora, porque ninguém vai querer viver uma vida apertada, ninguém vai querer viver uma vida de acusação e de correr risco de morte, e vão fazer igual Pedro: eu não conheço esse moço, eu nunca vi isso daí. Não, vocês estão inventando história, eu não sei quem é esse homem. E andava 3 anos e meio com Jesus. Muitos de nós fará isso, mas que Deus nos guarde, que Deus nos segure em sua potente mão, para que possamos, irmãos, ao relembrar esse momento, saber que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está